Bom dia, pessoas lindas! Tudo bem com vocês? Vamos chegando. Vou enviando aqui a setinha para comunicar que estamos ao vivo, online. Como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Segunda-feira, dia 14 de abril. Olha, gente, 14 de abril, hein? 14 de abril. Olha para vocês verem como que o ano tá passando rápido, né? E nós, como que nós estamos fazendo com as nossas escolhas, com o nosso tempo, com o nosso precioso tempo. Bom dia, Cléo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre a fábula da cigarra e da formiga. Ah, Andréia, mas fábula? Você vai falar de fábula? Fábula? Isso é coisa lá da minha infância. Não tem mais sentido. Será que não? Será que não? Será que aquelas histórias que a gente está contando pra gente também não são lá da nossa infância e já não estão ultrapassadas? Será que já não é o momento da gente rever essas histórias, da gente prestar atenção o que realmente que nós absorvemos e com quais verdades nós estamos vivendo? Bom dia, Natália, bom dia, Samuca, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Então, gente, as fábulas, os contos, né? Eu já tenho falado aqui que eu estou apaixonada pelos contos, pelas fábulas. Tanto é, né, que eu estou trabalhando muito com contoterapia. Bom dia, Juju, seja bem-vinda, minha amiga querida. E por que os contos e as fábulas, as metáforas são tão importantes para a gente? Porque a gente gosta, a nossa alma gosta, e a gente ressignifica as histórias, a gente ressignifica crenças. E hoje eu espero que com esse conto aqui, com essa fábula, né, da cigarra e da formiga, a gente ressignifique essa história, né, que ficou tão assim para mim, é tão forte. E eu vou contar para vocês por quê. Todo mundo sabe, né, da história da cigarra e da formiga. A cigarra no verão cantava e a formiguinha tava lá, né, cortando folha e carregando, né, levando lá pra casinha dela. E a cigarra cantando ali, vivendo o verão, né, aproveitando ali. E a formiguinha lá, só trabalhando. A formiga não tinha direito a descanso, ela não se permitia descansar, só trabalhando, né? E chegou o outono, né? Depois do verão vem o outono. Bom dia, Juju, excelente semana para você também, meu amor. E depois vem o inverno, né? E aí, quando veio o inverno, a comida foi escassa, né? E a formiga tinha feito ali um reservatório grande, mas a cigarra não tinha feito. Por quê? Porque ela estava cantando, ela estava no dom dela, né? E ela ficou naquilo durante o verão inteiro e também durante o outono. Então, a cigarra, né, fica no frio e ela vai pedir abrigo e alimento à formiga. E a formiga não dá, né? A formiga não dá, fala com ela, uai, né? O que você estava fazendo? Uai, porque a formiga era mineira, né, gente? Uai, o que você estava fazendo no verão, no outono? Por que você não cultivou, né? Por que você não guardou? Então agora não tem. Bom dia, Silvinha. Então, gente, olha como que isso é duro, né? E olha como que quando isso foi falado, né, quando eu conheci essa fábula, quando eu era criança, o que ficou para mim, eu acho que é o que ficou para vocês, que pode ter ficado para vocês também. Que a gente precisa trabalhar duro e sem descanso, né? Que a gente tem que trabalhar muito assim. E depois, né, como a formiga, ela ficou uma pessoa que não partilhava as coisas, né? Uma pessoa solitária, amarga e ranzinza, né? Porque a percepção que eu tenho dela nem se oferecer para ajudar a cigarra, né? De não falar para a cigarra assim, se você pode me ajudar aqui com alguma coisa, né? E a gente fazer uma troca. Não, ela deu a porta na cara da cigarra, não é assim essa fábula? Então, vamos trazer isso pra gente, né? Como se dentro da gente
tivesse a persona da formiga e a persona da cigarra. E tem, né, gente? Nós temos muitas personas dentro da gente, nós temos muitos papéis na nossa vida. Como que é quando a gente assume a fazeção, né? A formiga, e não tem descanso, não tem direito a nada, né? É um cansaço extremo, mas eu não mereço ter nenhum descanso, eu não mereço ter nenhum repouso, eu tenho que, só chicote e só trabalho, né? Então, às vezes a gente se sente culpada por descansar, não é? Eu tenho ressignificado isso, bom dia Lelete, mas muitas vezes eu sentia um mal-estar, assim, nossa, eu poderia estar lendo agora, eu poderia estar fazendo alguma outra coisa, nossa, tem um curso para eu fazer e eu tô aqui assistindo um filme, né? Ou eu tô aqui quietinha, tranquila, aqui deitada, descansando. E a gente sente isso. Quantas pessoas não sentem isso? Ontem eu tava no encontro, né? Porque eu até coloquei um post lá que terapeuta também faz terapia, né? E teve um encontro de uma terapeuta que é a nossa amiga, e a gente foi, eu e Samuel, nós fomos ontem pela manhã e foi muito rico, sabe? E aí a gente vai prestando atenção nas falas das pessoas e as pessoas não se permitem, né? E eu vejo, claro, isso também no consultório, nos atendimentos, né? Se permitir é quase um pecado. Se permitir descansar é quase assim uma coisa muito grave, né? Porque a gente está ofendendo, como se a gente estivesse ofendendo a divindade, gente. Nós precisamos ressignificar isso. Nós precisamos olhar para isso e entender, né? Então eu anotei algumas perguntas aqui para você se analisar. Você já se sentiu culpada por descansar? Você já se cobrou por não estar sendo produtivo o suficiente? Sabe naquele dia que você trabalha o dia inteiro? E muito. E quando chega o dia, o final do dia, você fala assim, nossa, eu não fiz isso, isso e isso. E aí aquele esforço do dia inteiro, né? Você ainda dorme com mal-estar, né? Você ainda vai deitar com mal-estar porque você acha que não foi suficiente, né? Você não foi produtiva o suficiente. Você já teve aí essa sensação, esse pensamento? Ou você já sentiu que está sempre fazendo, mas sem alegria, né? Porque aquele automatismo, aquele piloto automático, né? A formiga. O que adianta, gente, a gente juntar, né, no verão para o inverno, mas depois a gente não ter com quem partilhar, como é o caso da formiga que estava lá sozinha na amargura, né, sendo ali ranzinza, né? Bom dia, Thay, seja bem-vinda, minha amiga. Eu não vejo assim, porque se a gente está só produzindo, mas a gente não pode desfrutar, a gente não pode descansar porque a nossa mente não deixa, né? Porque a gente não pode ter ali um momento de pausa. As pausas não são bem vistas, né? Porque a formiga não pode descansar. Qual que é o sentido de trabalho sem o desfrute, né? Então, assim... aí é onde eu convido vocês para a gente ressignificar dentro da gente, não é externo, é interno. Quem sabe, né, com essa conversa aqui, a nossa formiga interna pode fazer as pazes com a nossa cigarra interna. Para que a gente ande pelo caminho do meio, onde a gente trabalhe sim, a gente cultive sim, né? A gente... plante sim e junte sim para o inverno, mas que a gente também saiba aproveitar as pausas, para que a gente saiba aproveitar a vida, para que a gente saiba ter relacionamentos, para que a gente saiba cantar e dançar como uma cigarra, né? Para que a gente tenha um equilíbrio entre os dois lados, que eu não fique só na fazeção sem sentido, ali só juntando, e que eu também não fique só cantando, porque a cigarra está na arte dela, ela está no dom dela, mas ela também não se preocupou com o depois, né? E a gente pode viver do dom? Pode sim, desde que a gente faça disso um negócio, né? Algo que vá levar o outro para o mais e que eu possa ter sim
uma remuneração, né? Algo ali que vai me sustentar financeiramente com o meu dom. E, gente, isso milhões e milhões de pessoas ao redor do planeta têm, né? Muitos não têm a própria remuneração através do dom, porque muitos de nós sufoca o próprio dom, né? Às vezes a gente pensa que se a gente viver do nosso dom, a gente não vai ser bem remunerado, a gente vai passar necessidade, né? Tá tudo bem, a sua escolha é a sua escolha. Mas o que eu tô chamando a atenção aqui é para que você não fique sem sentido na sua vida, você não perca o sentido e não fique só na fazeção, né? Que você busque o caminho do meio, né? Que você trabalhe sim, que a sua formiga interior trabalhe, mas que ela também desfrute, né? Que a sua cigarra esteja junto com a sua formiga e que vocês, né, ambas dentro de você, busque um caminho de equilíbrio, onde você trabalhe, mas que você também possa ter um repouso em paz, sem aquela cobrança ou autocobrança assim, eu não posso descansar, eu não tenho direito, eu não fiz o suficiente, como as perguntas aqui que eu fiz, né? Eu não tenho alegria, né? Porque eu estou só fazendo, e depois a gente não sabe nem para que está fazendo tanto. Não é assim? Que às vezes a gente se perde na fazeção e aí a gente perde o contato com as pessoas que a gente ama. Por quê? Porque não dá tempo. A gente perde o contato. Bom dia, Lulu. Bom dia, Cris. A gente perde o contato com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, porque não dá tempo, gente. Se a gente fica só na fazeção, a gente não tem tempo nem pra gente. A gente perde o contato com a nossa alma, que dirá com o externo, que dirá com o outro. E aí a vida fica muito pesada, fica muito sem sentido, fica muito sem propósito, né? Então, recapitulando aí para quem chegou agora, a chamada aqui hoje é para que a formiga faça as pazes com a cigarra dentro da gente. A minha formiga interna faça as pazes com a minha cigarra interna, né? Para que eu possa ter sim o trabalho, mas que eu também possa ter momentos de desfrute, momentos de prazer, momentos de ócio em paz. Bom dia, Mara, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, gente, na versão clássica, né, igual a gente estava falando, a formiga trabalha o verão inteiro, né, acumulando provisões. Enquanto isso, a cigarra canta. Tô recapitulando aqui, tá? Quando o inverno chega, a formiga está segura, mas exausta. Bom dia, Marília! E a cigarra vulnerável busca ajuda e é julgada, né? Quantas vezes a gente não precisa nem do outro para nos julgar? Nós mesmas fazemos esse trabalho com maestria e com o chicote daqueles, né? Então, mas e se fosse sobre certo e errado? E se a gente, né, fosse medir, redimensionar essas polaridades, né? Então, gente, e se essa fábula, se a gente trouxesse, né, essa fábula para esses desequilíbrios que nós vivemos na nossa alma, na nossa psique, né? Se a gente saísse desses extremos do 8 ou do 80, né? Ou eu tô no ócio, né? Às vezes eu tô procrastinando, eu tô empurrando com a barriga, às vezes eu tô na síndrome da impostora, eu não acredito que eu sou capaz, que eu dou conta e aí eu não faço, né? E eu não tô falando de você, não tô falando de mim. Muitas vezes eu faço isso. Eu acho, não vou fazer não. E aí eu vou empurrando, não, tem que fazer, aí eu não faço. Aí eu tô na cigarra lá, né? Fico só lá no oba-oba, né? De algumas coisas, né, gente? É claro que isso não é em tudo, eu trabalho sim. Mas muitas vezes o meu inconsciente ali, ele me toma, né? E eu não vejo ali as coisas que eu preciso ver e eu não faço porque eu penso assim, será? Né? E às vezes a gente fica só na formiga, só trabalhando e aquela criatividade, aqueles insights, aquilo que vem assim, né, que vai potencializar, que vai nos levar para o mais, a gente não acredita e a gente não faz, né? Então é muito importante a gente sair do 8 e do 80, a gente buscar o caminho do meio em todas as áreas da nossa vida e principalmente nessa área de trabalho, né? Porque, igual eu estava falando com vocês ontem, nesse encontro que a gente teve, é de assustar assim, o quanto que nós nos cobramos, né? E as pessoas, né, estavam à vontade, então elas foram verbalizando, e isso é unânime, né? Aqui, Marília colocou aqui,
E chega tão sutilmente a formiga e a cigarra em nós que nem percebemos. É exatamente isso, que a gente vai deixando, né? A gente vai sendo levada, né? Nem deixando, porque a gente não tem consciência. A gente vai sendo levada, né? E aí a gente... Então, a vida, gente, na constelação, a gente fala que a vida a gente precisa viver de olhos bem abertos. Por quê? Porque quando eu tô... Bom dia, fonte... Quando eu estou vivendo de olhos bem abertos a minha vida, eu estou em atenção plena. Então, eu estou prestando atenção, né? Eu estou ali presente. Porque senão a gente é arrastado, a gente é levado. E aí chega abril, chega maio, chega junho, chega julho, chega agosto, chega dezembro, chega janeiro de novo, fevereiro. Aí eu espero o carnaval passar para o ano começar. E aí eu tô ali, ó, naquele looping. Bom dia, Elisândria. Então, gente, Lisandria, essa história, né, revela, porque a gente pensa assim, né, quando a gente era criança a gente escutava uma fábula e a gente achava que aquilo era externo, era da formiga e a cigarra. Não, hoje estudando contoterapia é tudo dentro da gente, é tudo dentro da gente. Esse é um conflito que a gente tem. E a gente pensa às vezes que quem está com a razão é a formiga. E a gente às vezes joga a cigarra para o escanteio. Né? Como se divertir, aproveitar a vida fosse uma coisa horrorosa, não fosse possível, fosse errado. Né? A gente precisa sair desse conceito de certo e errado. Né? O que é certo, o que é errado? Será que a gente não pode buscar um caminho de equilíbrio entre o fazer, trabalhar, servir, entregar ali, né? Cultivar e o prazer? O desfrutar, porque o que vale só trabalhar se eu não posso desfrutar do que eu produzo, né? Se eu nunca posso ter prazer com a minha vida e com as coisas ali que eu trabalhei, se eu não posso estar com pessoas, estar com amigos, como a formiga estava lá totalmente isolada durante o inverno da alma, e ela tá lá sozinha, a cigarra bate e ela... Não, você não cultivou, então vai agora, né? Então, por que às vezes a nossa formiga faz isso com a nossa cigarra, né? De não permitir que nós tenhamos prazer com a vida, né? Então, entre a mulher, nós estamos aqui olhando para nós mesmas, né? Nós mesmos, entre a mulher que produz e a mulher que sente, né? Porque quando eu estou só na produção, eu não posso sentir, eu não posso me ver. Às vezes eu tenho pessoas aqui, clientes que eu já atendi, que falaram que não se olham nem no espelho, né? Que é tudo tão automático, é tudo tão corrido, que não param para se ver. Essa é uma vida, é um modelo de vida, e eu não estou julgando nem criticando a vida de ninguém, gente, porque eu também, quando eu estou falando para vocês, eu estou ouvindo, né? Então, assim, mas eu estou trazendo aqui uma nova consciência para nós todos que estamos aqui. Para as minhas questões também, obviamente, para que a gente saia desse piloto automático, para que a gente tenha prazer em cultivar, para que a gente tenha também o prazer em colher, para que a gente possa ver algo mais no trabalho, um trabalho com intenção. Por quê? Porque eu estou aqui cultivando e depois eu vou aproveitar. Eu também já estou aproveitando aqui. Eu estou cultivando algo que eu gosto, né? Eu estou trabalhando em algo que eu gosto, que me dá prazer. Então, eu estou com a minha formiga e a minha cigarra trabalhando aqui simultaneamente, né? Elas não estão isoladas e uma não é inimiga da outra, né? A gente pode trabalhar juntas. Então, gente, a alma feminina, a nossa alma feminina precisa dessas duas energias dentro da gente, né? Da cigarra e da formiga. Ou podemos colocar da estrutura, né? Estrutura que nos dá ali a moradia, né? A alimentação, a vestimenta, né? Que paga as nossas contas, e da expressão, da arte, da liberdade, né? Do prazer, da segurança, da arte, da raiz e das asas. A gente precisa ter isso dentro de nós, né? Então,
era isso que eu queria trazer para vocês hoje, assim, para a gente sair dessas polaridades do 8 e do 80, para a gente ter prazer diante da vida, para a gente olhar, bom dia Maria Helena, bom dia Andréia, para a gente olhar para essas polaridades. Eu tenho que ser só formiga, eu tenho que ser só cigarra, eu posso viver em paz, sair desse conflito interno, de não poder descansar, de ficar na fazeção, né? Como que é isso para mim, de ter pausas conscientes, né? Na década, acho que de 80, Domênico De Masi escreveu um livro que chama Ócio, né? Ócio Criativo. E a gente não se dá o direito. Às vezes as melhores ideias, gente, não vai vir quando você tá lá correndo igual uma doida, igual um doido, assim, só fazendo, né? Só naquela fazeção ali sem sentido, totalmente desconectado no automatismo. As ideias criativas vêm quando você está no ócio criativo, quando você deixa a sua mente fluir, quando a sua mente está em paz. E a gente precisa desses momentos, a gente precisa de refazer, né? A gente precisa de descanso, a gente precisa... o corpo é uma máquina, né? Todas as máquinas, né? Até o nosso computador, tem hora que ele superaquece, mesmo os computadores mais avançados, eles não precisam também de um descanso. A gente deixa o computador ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Às vezes as máquinas assim, de empresas, de superpotências ali, mas elas têm todo um aparato ali por trás, né, dessas máquinas. Até as máquinas precisam de repouso. A nossa máquina também precisa de repousar. E a gente precisa de olhar as necessidades dessa máquina, né, de lubrificação. Às vezes a gente fica naquela fazeção e a gente não olha de vitaminas, né, de olhar como que eu estou, como é que estão as vitaminas do meu corpo, né, de fazer esses exercícios físicos para soltar as articulações, né, não só para a parte estética, mas também para a parte de saúde. Olhar pra gente, se olhar no espelho, ver o que sua alma tá pedindo, eu tenho sede de quê, né? E sair desse automatismo, que às vezes a gente olha as necessidades de todo mundo e não olha das nossas próprias. Uma conversa ontem, uma pessoa falou assim, eu olho as necessidades de todo mundo e eu sou a última da fila. Eu falei assim, o que você acha de mudar, inverter a ordem? Colocar você primeiro na fila e depois colocar as outras pessoas. Isso não é egoísmo. Você estando bem, você vai conseguir auxiliar todo mundo, né, dessa lista. Aí ela ficou me olhando assim, um pouco espantada. E aí uma outra pessoa falou assim, olha, você lembra quando a gente entra, né, no avião, as instruções que eles dão? Coloque a máscara em você primeiro, depois você coloca a máscara, né? Em caso de despressurização, coloque a máscara em você, depois coloque a máscara em quem está do seu lado. Não é assim, gente? Então, coloca a máscara em você primeiro, meu amor. Coloca a máscara em você, né? Você estando respirando, você estando bem, você estando consciente, coloca a máscara no outro, auxilia o outro a estar bem como você está, né? A estar consciente como você está, a estar inteiro como você está. Agora, quando a gente tira o que a gente não tem, quando a gente desveste um santo para vestir o outro, isso aí pode falar assim, Andréia, mas isso não é egoísmo? Bom, até onde eu sei, na Bíblia fala, amai o próximo como a ti mesmo. Então, primeiro, né? Se é como, primeiro tem o a ti mesmo. Então a gente precisa amar o outro como nós nos amamos. Então a gente precisa se amar sim, em primeiro lugar. Né? Quando a gente não tem amor, o amor para o outro é um amor dependente. E o amor dependente ele se torna cedo ou tarde um amor egoísta, porque a gente acha que o outro nos deve, né? Porque a gente faz tudo pelo outro, então o outro fica em dívida. Esse não é um amor altruísta, esse não é um amor ágape, esse é um amor que não é um amor que dá. Um amor que dá, mas está aguardando alguma coisa, sabe? Eu sempre falo aqui também que a gente tem que ter equilíbrio entre o dar e o receber. Então, é por isso que a gente precisa estar inteira, para a gente poder dar na medida certa, né? Na medida que o outro também possa ter reciprocidade, porque senão a gente dá o que não tem, ou dá tudo o que tem, sendo que o outro não tem como nos dar ali a energia, né, de troca, e aí alguém vai ficar devendo a alguém, e isso gera assim uma dependência emocional
e gera um desequilíbrio, gera emaranhamento, gera dor, gera ranger de dentes. Então, gente, é muito importante mesmo a gente ter um equilíbrio interno, pra gente ter o equilíbrio nas nossas relações. Quando a gente... Bom dia, Pati, lindeza! Quando a gente não está com equilíbrio interno, a gente vai cobrar que o outro nos equilibre, a gente vai cobrar, a gente vai ser dependente emocional, a gente vai querer do outro o que a gente não tem dentro da gente, aquele vazio, aquela rosquinha lá de vazio emocional aqui no nosso campo cardíaco, no nosso coração, nós vamos querer que o outro preencha. Não, mas isso é de uma crueldade, vocês vão me desculpar, mas eu acho que é super cruel eu querer que o outro me preencha numa coisa que eu não dei conta. O outro também não vai dar conta, gente. Cedo ou tarde, essa expectativa vai ser frustrada. E aí a gente vai falar que o outro é ruim, que o outro não presta, que o outro é isso, que o outro é aquilo, e eu fico no vitimismo. E isso é uma roleta russa, sabe aqueles roleta russa? É uma roleta russa, porque... não tem fim, porque aí eu saio de um relacionamento, vou para outro, e às vezes não é com um relacionamento amoroso, às vezes com meu irmão, às vezes é com minha irmã, às vezes é com meu pai, às vezes é com minha mãe. Vocês entendem? Que é um buraco sem fundo, né? É um abismo em camadas, que a gente, quando acha que a gente bateu a mão lá no fundo do abismo, a gente ainda tem condição de fazer mais uma camada e dar mais uma afundada. Então, assim, quando a gente gosta da gente... Quando a gente mesmo dá conta de preencher o nosso vazio emocional, a gente não precisa do outro para fazer isso. E não é caso de descartar o outro, não. A gente vê o outro como ele é. A gente não cria expectativas em relação ao outro. A gente pode ter um relacionamento equilibrado com o outro, porque a gente dá conta, né, de cuidar do nosso emocional. Isso é uma responsabilidade nossa, é autorresponsabilidade nossa. Querer que o outro faça o que a gente não dá conta é quase, não, 100% impossível, né? Então, isso é uma obrigação nossa. Então, eu espero que tenha valido a pena, né? Pati chegou agora, Pati, vai ficar gravada. Nós estamos falando aí do equilíbrio, né, entre a cigarra e a formiga, né? E essas duas energias que a gente tem dentro da gente, né, de sair daquela formiga que só tem que produzir, trabalhar até morrer e não desfrutar, e também não ficar só no desfrute sem pensar no amanhã. A gente pode conciliar as duas, né, para que elas façam as pazes e vivam em equilíbrio dentro da gente. A gente produzir e descansar e repousar e ter alegria, né? Então, é muito importante. Gente, vocês já devem ter visto, né, que agora eu estou trazendo muito conto, né? Eu estou trabalhando com contoterapia. Eu acho que é uma forma muito preciosa da gente falar com o nosso inconsciente, com a nossa psique. Estou tendo muito resultado positivo em consultório, né? A gente vai finalizar agora no início de maio o primeiro grupo de mulheres. A gente trabalhou aí com 12 sessões e elas estão falando assim de coisas inéditas que está acontecendo na vida delas, mudanças já, né, em apenas 3 meses de sessões. Eu falo que são encontros, né, porque não é terapia, mas é terapêutico, sabe? E a gente, no final de maio, a gente vai abrir aí o segundo grupo, né, para mais 12 sessões, e a gente vai trabalhar, a gente está trabalhando com os contos do livro Mulheres que Correm com Lobos, que é uma bíblia para a psique feminina. É uma bíblia, gente. Eu penso que todas nós mulheres, pelo menos uma vez na vida. Andréia, mas você está falando pelo menos... porque é um livro ele trabalha em tantas camadas a nossa psique, que eu acho que tinha que trabalhar mais vezes, porque lá no conto, né, no grupo, eu tenho trabalhado e eu já me trabalhei várias vezes e eu preparo também, né, o atendimento ali, o encontro. Então, cada vez que eu leio, eu vejo mais uma coisa que às vezes eu não tinha visto ainda, eu ressignifico alguma coisa dentro de mim. Então, pelo menos uma vez na vida a gente tinha que ler esse livro, sabe? É um livro muito potente, não é à toa que esse livro é muito potente. A doutora Clarissa ficou 20 anos escrevendo esse livro, né? Então, assim, ela trouxe os melhores arquétipos, né? Segundo aí Jung, né? Ela é junguiana, para a gente trabalhar a nossa psique. Então, é um achado, é uma pérola, assim, sabe? E no final de maio, a gente começa, né, com esse segundo grupo. Se faz sentido para você, me chama
para você vir para esse encontro potente, né, onde a gente tem muitas trocas e as trocas são muito ricas, gente. Tem coisas que só acontecem em grupos, só acontecem em grupos, só o grupo traz, porque quando a gente está só com o terapeuta, a gente tem a minha visão e a sua visão. Quando a gente está em grupo, isso potencializa, né, porque tem várias visões, vários pontos de vista e isso enriquece muito, né? O grupo, ele é muito potente, muito colaborativo, tá bom? Então, fica esse recado paroquial. Amo vocês, é uma alegria estar aqui todas as segundas. Espero que tenha feito sentido para vocês e façam as pazes aí. A formiga precisa fazer as pazes com a cigarra. Elas duas são muito potentes e vocês vão ver, trazendo as duas para trabalhar juntas, como que vai ser abençoada a vida de vocês. Vai abençoar ainda mais, né? A vida de vocês já é abençoada. Beijo, 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 amores.